Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar mais um Rodrigo Show e o programa hoje tá daquele jeito. Eu não vou nem me alongar muito aqui na abertura porque eu preciso falar com vocês sobre o rei da TV. O que é isso, Rodrigo? Sim, a Star Plus fez uma série aí que supostamente conta a história de Silvio Santos. Não a história toda, pelo menos essa primeira temporada, porque eu soube que parece que vai ter uma segunda temporada. Então, o que acontece? Vamos falar sobre o rei da TV que a Star Plus acabou de lançar, mas alguns pontos dessa história que eles abordaram, será que é verdade? Quem foi que contou essa versão de Silvio Santos? Quem foram as pessoas entrevistadas? Eu não sei. Essa série do Star Plus, O Rei da TV, que conta a história de Silvio Santos, tá sendo assim sucesso de crítica, inclusive, e umas críticas não muito boas. Até soube que uma das filhas do Silvio não gostou, Sônia Abrão não gostou também. E eu, como fã, como SBTista, uma pessoa que conhece de pé a ponta a história do SBT, que já leu todos os livros sobre o Silvio Santos, também estou aqui hoje para dar a minha opinião. Estão ansiosos para o programa de hoje? Eu também, então roda a nossa vinheta porque o Rodrigo Show tá no ar. É isso aí, vamos ao que interessa. Bom, primeiro de tudo eu quero mandar um beijo pro Luiz e pra Priscila, do podcast no Meio do Júri, que eu participei essa semana, que já está disponível no Spotify. Eles são dois advogados, eles têm um podcast onde eles abordam aí assuntos diversos e as consequências judiciais que isso pode ter. No meu caso foi o hater, né, que é um assunto que de cadeira eu entendo muito bem, porque recebo diariamente, e acabou que foi um papo gostoso, descontraído e tá muito legal de ouvir. Então ouço lá e eu quero mandar um grande beijo. A Priscila, inclusive, que tá de 9 meses, tá aí quase dando à luz, e que venha com muita saúde esse bebê. Obrigado, um beijo. Mandar um beijo também pro Kirk, que fez uma live comigo também nessa sexta-feira. E foi muito legal, a gente abordou também esses assuntos de hater, de Xuxa, desde a minha história toda. E agradecer agora esse laço nosso que se estreitou, né? Que a gente está aí com uma amizade bem legal e trocando várias figurinhas. A gente vai se encontrar em breve em São Paulo. Um beijo, meu querido. Assistam lá no Instagram dele também a live. Essas foram as duas participações que eu fiz. Mas eu quero mandar um beijo mesmo pro Felipe, viu, gente? Que foi o responsável pelo roteiro do programa de hoje. Porque eu tava pensando, inclusive, em assinar o Star Plus, que eu não tenho Star Plus. Aí eu pensei, mas mais uma assinatura, porque a gente aqui tem várias, tem Globoplay, tem Netflix, tem a Amazon. E a gente vê bem pouco, a gente usa bem pouco. O Globoplay mesmo eu assinei para ver a série, o filme da Hebe, e vou confessar a vocês que quase não assisti mais nada. E aí eu pensei, bom, eu quero assistir o Rei da TV e eu vou ter que assinar, né? E aí o Felipe, que é um seguidor meu já há muitos anos e me segue e bate papo comigo sempre, inclusive comprou o livro, que daqui a pouco eu quero falar do livro. Ele ofereceu a conta dele emprestada para eu assistir. Foi assim um carinho, uma gentileza da qual não tenho como agradecer. É graças a você que o programa de hoje está acontecendo. Obrigado, viu, Felipe? Um beijo para vocês. E falando do livro, essa semana começou a ser impresso o livro, o Almanac de Rodrigo Apresentador 20 anos, o Diário de Rodrigo Apresentador, que é esse aqui. Gente, agora o livro passará por uma inspeção, página por página, porque se tratando de um livro de fotos, eles fazem uma revisão para ver se a impressão deu tudo certo, se não amassou nenhuma página. Isso é uma norma. E eu não conhecia essa gráfica que é uma gráfica nova, são super legais, eles são mais industriais do que a outra que eu trabalhava, porque a outra me dispensou, me atropelou de lá, disse: a gente não quer mais trabalhar com você, a gente não vai mais fazer nenhum trabalho para você, porque
o nosso endereço vazou em um dos seus vídeos e as pessoas ficam ligando aqui 15 vezes por dia para saber de gibi, para saber de várias coisas, e a gente não tem tempo, Rodrigo, para perder, porque a gente trabalha direto aqui, a gente faz tanta coisa e ficam mandando WhatsApp, ficam debochando da gente, enfim, e aí eles me dispensaram educadamente, dizendo que não trabalhariam mais para mim, não fariam mais nada para mim por conta da perseguição que eles sofrem dessas pessoas que ficam lá atormentando a vida deles. Então esse almanac, o livro, né, o Diário de Rodrigo Apresentador, não está sendo feito lá. Não adianta ficar ligando lá na outra gráfica que trabalhava comigo. É uma outra a qual eu quero manter a identidade deles por uma questão de segurança, né? Porque senão o vandalismo vai para lá também. Então, olha, peça já o seu, tá? Em breve, agora no comecinho de novembro, estamos há um mês atrasado, mas no comecinho de novembro agora eu já vou começar a mandar para todo mundo. Vou fazer um Rodrigo Show ao vivo, aí assinando, fazendo uma noite de autógrafos de cada exemplar vendido, e vai ser num Rodrigo Show ao vivo, viu? Garanto isso para vocês. Não vou mandar antes de fazer o meu Rodrigo Show ao vivo, assinando aí, fazendo a dedicatória em cada um e citando o nome de cada um que comprou. Muito obrigado pelo carinho. Peça já o seu, viu? O Almanac de Rodrigo Apresentador, o Diário de Rodrigo Apresentador, 20 anos. Gente, aqui tem fotos assim de toda a minha trajetória. É só foto, só foto, só foto, tá bom? Eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Gente, vamos ao que interessa. Vamos falar da série o Rei da TV, que a Star Plus lançou. Eu fiquei assim, confesso que eu fiquei muito surpreso, muito mesmo. Eu, como fã de Silvio Santos, eu como fã de SBT, eu me perguntei, digo, será? Em vários momentos, principalmente quem conhece a história do Silvio, e aí onde vem a questão, eu me pergunto, quem é que foi que deu entrevistas para alguém? Foi entrevistado para essa série. Eles foram fazer laboratório em algum lugar. Quem foi que contou esse lado do Silvio Santos? Quem é que de repente contou esse lado mais obscuro da história do Silvio, né? Porque o tempo todo a série tenta vender a ideia de um Silvio Santos insensível, com a família, com os amigos, e que passa por cima dos seus valores para alcançar aquilo que quer. Eu não gostei muito do que vi, porque eu acho que o Silvio sempre foi uma pessoa muito correta. Inclusive tem várias histórias aqui que a gente vai chegar lá. Primeira coisa, eu gostaria de saber por que eles trocaram o nome do Boni. Porque o Boni, inclusive acharam um ator parecidíssimo para fazer o Boni, só que o Boni, na série do Silvio Santos, eles chamam de Rossi. Por quê? Será que o Boni não permitiu ser citado na série O Rei da TV? Será que ele foi entrevistado ou não foi? Quer dizer, a história é contada a partir do momento da contratação do Gugu Liberato, aquela coisa toda, e também de quando o Silvio trabalhava na TV, e ele sempre teve uma rixa com o Boni. Pelo menos é o que a série mostra, assim, que o Silvio tem essa rixa com o Boni, sempre teve. Será que o Boni não aceitou ser citado na série O Rei da TV? No entanto, no documentário que o SBT produziu sobre os 80 e poucos anos do Silvio, o Boni dá um depoimento muito carinhoso ao Silvio Santos, dizendo que ele sempre fez até a lei da boa vizinhança, né? Gente, então assim, o Rossi na série O Rei da TV é o Boni, e eu não entendi porque que mudaram, né? Aí tem a história do Baú da Felicidade, onde o Manoel de Nóbrega dá de presente para o Silvio o Baú da Felicidade, diz, você vai tocar esse negócio que não é meu, não é para mim isso, e o Silvio soube administrar muito bem o Baú da Felicidade. História essa que o próprio Carlos Alberto de Nóbrega sempre conta com muito carinho, só que na série essa história não é tão carinhosa assim. A série dá a entender que o Silvio fez tudo por debaixo dos panos, e aí quando o baú estava já despontando para o sucesso, onde o Manoel de Nóbrega acaba descobrindo que o Silvio estava vendendo carnê, tudo sendo feito no nome dele. Gente,
Eu achei isso assim muito desnecessária. Eu acredito e tenho quase certeza que a história não aconteceu bem assim. Eu prefiro acreditar na versão do Silvio e na versão do Carlos Alberto de Nóbrega também, que o Silvio pega o baú da felicidade não muito bem das pernas ali e ajuda o Manuel a sanar as dívidas, ou seja, entregar os baús da felicidade a essas pessoas que pagaram o carnê. E aí sim, o Manuel fala, quer saber? Toca você isso aí que você leva mais jeito pro negócio. A história verdadeira é essa. E não essa que o Silvio foi fazendo, pediu pro Manuel assinar e o Manuel nem sabia o que estava assinando, ou seja, ele fez empréstimo, um monte de coisa. Quer dizer, é um desencontro assim que eu não sei se acredito muito, eu não gostei muito dessa versão da história do Baú da Felicidade. Uma história que foi reproduzida assim com muita verdade foi a história da contratação do Gugu pela Rede Globo. O Gugu nos anos 80, ele estava no auge do sucesso no SBT com o Viva a Noite, e a Globo resolve então contratar o Gugu. Fizeram roupa, cenário, tudo pro Gugu, e o próprio Silvio foi pessoalmente falar com o Dr. Roberto Marinho, pedir para que devolvesse o Gugu, afinal ele estava passando por um problema de voz, né, com um pólipo na garganta, ele teria que se afastar, ele queria que o Gugu ficasse no lugar dele. Só que teve uma história assim de bastidor, onde foi uma disputa de ego com o Gugu. O Gugu aceitou o convite da Globo porque ficou chateado com o Silvio, porque o Silvio não colocou ele no lugar. O Silvio preferiu reprisar programas antigos do que botar o Gugu no ar, porque a série o tempo todo dá a entender que o Silvio não quer que o Gugu se torne grande, não quer que o Gugu se torne aí o seu sucessor. Então assim, o tempo todo a série discrimina o Silvio Santos de uma maneira assim, até uma pitada meio ardilosa, assim, tipo, vamos contar a verdadeira história do Silvio Santos. Mas enfim, essa história eles contaram com uma certa veracidade. E o Paulo Nigro, gente, o Paulo Nigro que fez o Gugu, pra mim foi assim um dos personagens que eu olhei e disse, gente, ficou muito parecido o Paulo Nigro como o Gugu, que aliás sou muito fã do Paulo Nigro desde Tiquititas, assim que eu acompanho a carreira dele. E ele como o Gugu imprimiu super, muito, eu adorei. Eu precisava, foi uma das coisas que eu pontuei aqui, que eu precisava dizer que o Paulo Nigro como Gugu me surpreendeu muito e deu até saudade do Gugu. Agora, aquela coisa que todo filme, série, novela brasileira tem que pôr é palavrão, né? Eu acho o Silvio um homem tão educado, assim, tão responsável, e principalmente falando palavrão em 1945. A versão do Gugu adolescente, que foi feita pelo Guilherme, o Guilherme Reis, se eu não me engano o nome dele, já vou ver aqui. Um Silvio Santos, quer dizer, um garoto que foi criado dentro da doutrina de judeus, né? Falando aqueles palavrões que a gente usa hoje em dia, em 2020, eu achei que foi um pecado da série. Eu acho que naquela época nem se falava esses palavrões em 1945. Realmente não gostei do Silvio falando palavrão o tempo todo, até depois de adulto, de velho. O Silvio falando palavrão é uma coisa que eu não consigo imaginar. O Silvio, até com aquela certa timidez que ele tem de não dar entrevista, de não falar com todo mundo, não acredito que ele fale aquele monte de palavrão não, mas enfim. Gente, uma coisa que eu gostaria de pontuar, para quem assistiu a série Hebe, quando a Hebe fica extra milionária e tudo ocorre muito bem na carreira dela, e ela sai da casa do Lélio, ela compra uma casa para ela. A casa do Gugu na série O Rei da TV é a mesma casa da Hebe Camargo. Isso eu só queria contar pra vocês, que é uma fofoca assim de quem assistiu as duas séries, tá fazendo uma inveja aqui pra vocês. A casa é a mesma, viu? Que o Gugu, a casa do Gugu e da Hebe é a mesma, pelo menos nas séries, né? A Iris Abravanel, gente, Iris Abravanel foi interpretada pela Leona Cavalli. E eu, assim, achei péssimo. Não pelo trabalho da Leona, super respeito ela, gosto muito dela, acho ela uma baita atriz. Até acho ela parecida com a Joelma, sempre achei ela parecida com a Joelma. Agora, a Iris Abravanel não é aquela mulher exuberante, aquela mulher que toma a frente e que se debruça na mesa para falar com as pessoas, toda insinuosa, falando palavrão.
Gente, não imprimiu, mas nem a dona Iris Abravanel, pelas centenas de coisas que eu já vi dela, é uma mulher tímida, recatada, extremamente educada, fala baixo. Não é aquela Iris que estava ali. Com todo o respeito que eu tenho ao trabalho da Leona Cavalli, eu acho que pediram para ela fazer uma Iris assim, mas a Iris não é aquilo ali, mas nem de longe, nem de longe. Então, assim, realmente é mais um ponto que eu não gostei e me desagradou muito. Uma Iris Abravanel, assim, perigosa, digamos. Eu não gostei muito da Iris Abravanel feita pela Leona Cavalli. Reforço aqui, mais uma vez, não que a Leona tenha culpa daquilo. Ou seja, estava no roteiro e ela entregou o máximo que ela pôde para fazer a Iris Abravanel, que foi exigido a ela, né? Uma coisa assim que, em todo momento na série, desde de adolescente, o Silvio Santos passando por cima dos próprios valores, mostram o Silvio Santos insensível com a família, que abandona a família por causa do trabalho, e que não se importa muito com os amigos e com quem está do lado dele. Ele vai indo e passa por cima dos valores, assim, desde adolescente, como por exemplo tem uma cena onde ele pega, sem que a família saiba, uma estátua do pai, deixa como garantia no antiquário para conseguir um dinheiro para ser camelô, depois ele vai lá e resgata essa estátua, quer dizer, sendo que a mãe tinha dito a ele, não pega essa estátua, essa boneca é do seu pai, é uma relíquia dele, tal. Ou seja, o tempo todo a série dá a entender que o Silvio passa por cima até da mãe dele para conseguir o que ele quer na vida. E eu tenho, assim, quase certeza e acredito que essa história não bate, gente. Sabe? Como essa história do Manuel de Nóbrega. Aí, quando ele foi para entrar na Globo, ele queria comprar um horário. Falaram, mas o Rossi tem um horário que é dele. Mas eu já falei com ele. E ele não tinha falado com o Rossi. Ou seja, um Silvio que engana as pessoas. Será? Um Silvio que passa por cima dos seus valores, do seu caráter para conseguir o que quer. Eu acho que não é esse Silvio Santos que a gente conhece aí há tantos anos na televisão, né? Ou seja, eu acho que eles poderiam ter aproveitado melhor a história do Silvio, e tanto que a própria filha, né, a Daniela, falou que não gostou, assistiu o primeiro episódio e disse, não vou assistir mais porque não é a história do meu pai, essa não é a história. A Sônia Abrão também não gostou, esculhambou com a série. Eu tô aqui tentando achar alguns pontos positivos, pelo menos, mas realmente tá muito difícil, né? E é aquela coisa que eu falei, um Silvio que não se importa muito com a família, assim, tipo, a primeira mulher dele, que foi a Maria Aparecida, né, a Cidinha, ele a tratava como uma assistente, ele escondia, abandonava, deixava ela e ia fazer as coisas que ele queria. No momento dá a entender que o Silvio trai ela. Quer dizer, eu não sei se é esse Silvio Santos que a gente conhecia realmente, que a gente conhece. É uma coisa que, enfim, um Silvio Santos muito insensível, assim, muito, sabe, passando por cima dos próprios valores para conseguir o que quer. A gente até conhece umas pessoas assim, né? Mas eu não sei se é bem o Silvio Santos. Eu acho, por exemplo, que eles poderiam ter, se é que vai ter uma segunda rodada, uma segunda temporada, né, dessa série, e que sim, eu vou assistir para continuar vendo, porque foi uma série muito bem produzida e muito bem reproduzida, reproduziram muita coisa muito fiel. Assim, achei muito legal, mas a história bem deturpada, assim, eu achei, enfim, é uma opinião minha de fã de Silvio Santos e fã do SBT. Eles poderiam, por exemplo, ter abordado o sequestro da Patrícia Abravanel, o momento em que Silvio foi feito refém dentro da sua casa, quer dizer, tiveram várias histórias aí que poderiam ter abordado e que podem ser abordadas numa próxima temporada dessa série. E acho que também faltou dizer por que o apelido do Silvio é Peru. Quer dizer, o Manuel de Nóbrega o tempo todo chamando ele de Peru, Peru pra lá, Peru pra cá. E a série não conta por quê, né? Inclusive ele tinha a caravana do Peru que fala, né? Ele era... É porque assim, o Silvio, quando trabalhava na rádio com o Manuel de Nóbrega,
ele era muito tímido e ele tinha assim, uns certos pudores. E o Manuel brincava muito com ele, ficava, enquanto ele estava ali falando na rádio e tal, e ele ficava muito vermelho, de vergonha, ficava muito vermelho. Por isso que ele ficava vermelho igual um peru, por isso o apelido de Peru, que foi o Manuel de Nóbrega que botou nele. E essa história pulou essa parte, não conta por quê o apelido dele é Peru e simplesmente chamam ele de Peru. E você que não entende da história do Silvio, que vai assistir a série, você que lute para saber por que Manuel de Nóbrega o chama de Peru. É mais ou menos isso, né? Mas uma coisa que é muito legal, e eu acho que ali realmente imprime e fala de um Silvio Santos que eu e você conhecemos, é um Silvio que tem palavra. Assim, um Silvio que ele faz negócio com a palavra. O Silvio, em vários momentos da série, ele não precisou de dinheiro para comprar as coisas. E isso é uma lição que a gente leva para a vida, assim. Tipo, ele ia fazendo negócio na palavra, ganhando tempo com as pessoas, sabe? Tipo assim, domingo que vem eu te pago. Então ele ganhava uma semana para levantar essa grana. E ele dava como garantia um dos artistas da trupe dele, ele dava como garantia a estátua, a boneca do pai dele, ele dava como garantia deixa essa última parcela do seu carnê que essa eu vou pagar e você volta aqui e me cobra. Quer dizer, ele fazia negócio, mesmo não tendo dinheiro, ele fazia negócio com a palavra para ganhar tempo e sempre tudo deu muito certo na vida dele. Esse foi um ponto da série que assim me chamou muita atenção. Isso é muito do Silvio mesmo, essas pedaladas que o Silvio deu para atingir o que ele quis. E eu acho que falta muito isso na gente, essa coragem do Silvio de arriscar, jogar todas as fichas dele para semana que vem eu pago. E tipo assim, até todas as pessoas que tentaram atrapalhar ele chegava para a pessoa e dizia: como é seu nome? Isso é incrível no Silvio Santos. Como é que é seu nome? Fulano. Quanto é que você ganha? Tanto. Eu te pago o dobro. Ou seja, ele trazia para o time dele as pessoas que tentavam atrapalhar ele. Aquela coisa tipo, junte-se ao inimigo, é mais ou menos isso que o Silvio fez durante a vida dele. E isso é uma coisa que eu bato palma para a série, que mostrou realmente esse lado do Silvio Santos. Agora eu quero falar sobre cada Silvio Santos da série, como por exemplo a fase já adulta e mais velha do Silvio, mais idosa, digamos assim, foi feito pelo José Rubens Chachá, que fez o Silvio. Achei brilhante a atuação dele. Em alguns momentos, algumas caras e bocas, eu tenho certeza que ele fez um laboratório, algumas caras e bocas ele pegou muito do Silvio. Eu acho que foi de todos os 3 Silvio Santos da série, o José Rubens Chachá foi assim o que mais nos remeteu ao Silvio, o que mais lembrou o Silvio foi ele, mas não tenha dúvida disso, que ele imprimiu muito o Silvio. Aí teve o Mariano Matas, lindo de morrer, um ator que eu até já comecei a seguir ele no Instagram. Ele é lindo, 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 e ele fez o Silvio adulto, jovem, né? E assim, gostei muito, achei assim, não imprimiu o Silvio que a gente conhece, assim, você olha para ele, você não vê o Silvio Santos, mas ele contou muito bem a história do Silvio, se vestiu como o Silvio, cabelo como o Silvio, e eu gostei muito, mas me chamou principalmente a atenção pela beleza dele, que é um homem muito bonito e é um ator que eu realmente não conhecia. E aí teve o Guilherme Reis, que fez o Silvio adolescente, e olha, por incrível que pareça, lembra muito o Silvio. Me lembrou até assim uns traços da Patrícia. Ele tem assim aquele bocão do Silvio, aquela curiosidade no olhar que o Silvio tem. Você sabe que ele me lembrou mais o Silvio do que o Silvio adulto do Mariano. Ele me remeteu a um pouco de Silvio Santos, sim. Gostei. Achei muito legal. Então, assim, eu achei que os 3 tiveram brilhantes atuações, mas eu vou destacar o José Rubens Chachá, que fez o Silvio Santos velho, e eu gostei muito, assim, achei que foi o que mais imprimiu. Agora, vamos falar de pontos positivos. Assim, eu fiz algumas ressalvas positivas, que foram as reproduções, tanto de cenografia, os cenários dos programas do Silvio muito bem reproduzidos, e os estúdios do SBT, eles recriaram em algum galpão que a gente não sabe onde é,
pode até que seja no SBT da Vila Guilherme, eles reproduziram a logo do SBT. Assim, é uma pena que eu não sei se eu vou achar para mostrar para vocês. Eu tentei bater print, mas não dá para bater print, assim, eles é bloqueado, realmente é protegido. A reprodução dos estúdios, você se sente assim no SBT de 1990 e com aquela logo e os cenários, os estúdios bem reproduzidos, os cenários também muito bem reproduzidos. Gostei muito mesmo desses pontos, assim. Até a Globo, quando o Silvio vai na Globo, muito bem reproduzido lá o escritório da Rede Globo. Acho que até de repente o da Globo pode até ser a fachada da Globo mesmo. Eu não tenho essa certeza, não posso dar esse dado, confirmar esse dado para vocês. Mas eu gostei muito. Agora, para encerrar, gente, assim, eu tenho certeza que essa série não agradou ao Silvio, se ele assistiu. Não agradou a família do Silvio, porque lembra quando a Globoplay fez a série Hebe e fez o filme da Hebe? O Silvio abriu espaço, quer dizer, o SBT abriu espaço para o Globoplay, a Globo no SBT, tinha propaganda da Globo no SBT, o SBT fazendo propaganda da série, do filme, no seu horário, quer dizer, na sua grade. Por quê? O SBT estava dentro da Globo, querendo ou não, né? E da Star Plus, do Rei da TV, que é para ele mesmo, eu não vi o SBT se manifestando até agora. Então, assim, é uma coisa que ficou tenso, ficou chato. Essa história, eu poderia dizer que essa história é mal contada da vida do Silvio? Não sei, gente. Então fica a dúvida no ar. Você, assim como eu, que é fã de Silvio Santos, que é fã do SBT, não tem Star Plus, assine. Você tem um amigo que, assim como eu, que tenho aqui o Felipe, que possa te emprestar a conta, peça emprestado, assista, que você vai me dar razão em todas essas coisas que eu falei aqui. Mas enfim, se houver uma segunda temporada, eu volto aqui para comentar com vocês, ok? E é isso. Gostaram do programa de hoje? Eu adorei poder falar aqui do meu ponto de vista para essa série, né? Tudo o que eu pude ver, alguns pontos que eu destaquei. Eu mais desgostei do que gostei do que vi como fã, porque é aquela coisa, gente, se tem um assunto que eu entendo, se tem um assunto que eu leio assim de pé a ponta, tudo que é documentário, tudo que é vídeo, tudo que é especial sobre SBT, sobre o Silvio Santos, eu tô assistindo, eu tô, sabe, e até hoje todas as histórias sempre bateram. E de repente vem essa da Star Plus aí, essa série, que inclusive o meu amigo Marquinhos Fonte participou da produção. O meu amigo Thiago Adorno, que fez a Velha Surda também na série. O meu amigo Marquinhos Fonte, ele produziu uma das cenas que foi gravada em Santos, do Silvio adolescente. Quer dizer, então assim, eu poderia destacar alguns pontos positivos referente à produção. Foi muito bem produzido, foi muito bem feito. Eu até pensei que tivesse sido a Globo que tinha feito, mas a história não bate. Então, se você puder, assista e depois vem aqui me contar o que você achou, tá bom? E a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje é o seguinte, uma frase assim muito inteligente que eu li e a mais pura verdade. Presta atenção. Dizem que o mesmo sol que brilha no jardim de uma mansão no Alphaville é o mesmo sol que apodrece um córrego, um esgoto que passa atrás de uma periferia. Então, meu amor, para de achar que o sol brilha só para você. Para de achar que o mundo gira em torno de você. Desce da nave que a senhora não é Xuxa. Desce do trenzinho que a senhora não é Mara Maravilha. E pega um Uber que é mais barato, porque o táxi é só da Angélica, tá? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até semana que vem com mais um Rodrigo Show. Tchau!